Que Deus abençoe tua vida. Hoje eu vim aqui para poder conversar um pouco com você sobre os primeiros passos que a gente dá quando a gente volta para Jesus ou quando a gente recebe o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa alma. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida e coloco essa vida, meu Pai, que está me ouvindo nesse momento, meu Deus, diante da tua presença. Eu peço, meu Deus, que o poder do teu Espírito, Senhor, venha, meu Pai, ser liberado, Senhor, para que haja entendimento, haja direcionamento, haja instrução, meu Pai, que flui, meu Pai, do teu trono, Senhor, essa vida, meu Pai. Meu Deus, que em nome de Jesus, meu Deus, essa pessoa receba, meu Pai, aquilo que ela precisa receber nesse momento, meu Deus, para que o Senhor, meu Pai, possa trazê-la para mais perto de Ti. Eu entrego essa vida nas Tuas mãos, entrego a minha vida nas Tuas mãos. Fique à vontade, Espírito Santo, porque nada temos de nós mesmos. Então eu me coloco completamente na Tua dependência. Flua, Senhor. Flua, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Uma das primeiras coisas que eu aprendi que foi muito valiosa para mim foi sobre a gente criar um relacionamento com o Espírito Santo. A gente precisa aprender quem é o Espírito Santo e precisa se tornar amigo dele. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade e ele é a pessoa que está conosco na Terra. O Pai está sentado ao trono, Jesus está à destra do Pai e o Espírito Santo foi enviado à Terra para nos ajudar nesse processo de construção do caráter de Cristo em nós, nos ajudar para manifestar aquilo que o Pai deseja manifestar na Terra através de nós. Por isso, eu gostaria de apontar a diferença de duas formas como o Espírito Santo se manifesta. O Espírito Santo em nós e o Espírito Santo sobre nós. Isaías 61 fala do Espírito Santo sobre, a unção do Espírito Santo sobre. E ele começa a falar: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu para levar boas novas aos quebrantados de coração, para libertar os cativos, ou seja, o Espírito sobre nos unge para fazer algo, nos unge para servir. Lá em João 20, 22, quando Jesus ele ressuscita dos mortos, ele encontra os seus discípulos e ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. Ele diz: recebam o Espírito Santo. Então, por que ele não soprou antes? Porque ele ainda não havia passado pela cruz, ele ainda não havia cumprido o propósito que permitiria essa junção novamente, né? Ali o véu foi rasgado, ali foi restituído o acesso ao Pai. Então, quando nós recebemos, quando nós vivemos o milagre do novo nascimento, que é a nossa rendição total e completa ao Senhor, quando nós o aceitamos de todo o nosso coração e nos entregamos a Ele, o Espírito Santo ele vem se assentar no trono do nosso coração. A partir desse momento, o Espírito Santo ele passa a se comunicar com o nosso espírito para nos conduzir a um trabalhar interior, a um trabalhar do nosso caráter, para trazer a essência de quem Cristo é para nós. A nossa alma, ela não se converte de imediato, ela vai viver um processo de libertação. O nosso espírito, ele é restaurado imediatamente, mas a nossa alma não. Por isso que há muita confusão, quando a gente não compreende que nós nascemos de novo, nós temos um novo coração forjado por Cristo, nós agora desejamos de todo o nosso ser fazer a vontade de Deus, mas ainda assim cometemos coisas que não queremos mais cometer. Esse não querer mais é uma sinalização de que a gente foi mudado, a gente foi transformado pelo poder do Espírito Santo em nós. E ele vai trabalhar para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas muitas coisas nós não temos consciência ou ainda precisamos levar a cruz de Cristo, para que sejamos tratados, remidos, limpos, lavados. Por isso que a palavra trabalha para nos santificar. Quanto mais a palavra vem fazer parte do nosso interior, através do Espírito Santo, mais o nosso caráter é parecido com o de Cristo, mais a gente se torna semelhante a Ele. Então vamos lá. O Espírito Santo sobre nós nos dá poder para fazer coisas para Deus, nos capacita para o ministério.
O Espírito Santo em nós é o rio de Deus nos limpando, gerando vida no nosso interior. É uma unção de comunhão. É uma unção aonde agora a gente tem o nosso relacionamento pessoal com Deus. A gente pode se tornar amigo de Deus. A gente pode conhecer Ele de forma íntima, não mais por uma simples informação externa, mas por revelação interior. O que transforma a vida de uma pessoa e o que verdadeiramente liberta ela é o conhecimento da verdade. A palavra de Deus diz lá em João 8 que quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Mas antes vem uma afirmação: permaneça na verdade. Se você quer ser discípulo, permaneça na verdade. E qual é a verdade? É aquilo que sai da boca de Deus. É aquilo que está na palavra dele. Quando a gente escolhe, diante de uma contrariedade, permanecer no que Deus mandou a gente fazer, numa situação onde estamos recebendo mal, a gente escolhe permanecer no bem, a nossa carne ela vai gemer, ela vai gritar, mas a gente vai receber o conhecimento revelado no nosso interior, que quando a gente se decide em fazer o bem, e a gente entende que a gente é completamente dependente do Espírito Santo para conseguir fazer tudo, como diz lá em João 15, sem mim nada podereis fazer. Quando a gente parte do princípio que a gente não está mais sozinho, nós não somos mais órfãos, nós fomos adotados pelo Pai. Então agora a gente pode gerar esse vínculo de dependência dele. Por quê? Porque a nossa parte é tomar a decisão de fazer aquilo, fazer o que é bom. E entender que a gente só vai conseguir fazer buscando a graça em Deus. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 1 que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, peraí, eu já fui abençoado, eu já tenho tudo o que eu preciso. E por que não vem sobre a minha vida? Porque nós precisamos acessar através da oração e nós precisamos pedir. Nós precisamos nos apresentar ao Senhor e dizer: olha só, Senhor, eu reconheço a minha carnalidade, ela está aqui. E eu venho trazer ela ao Senhor, para que o Senhor coloque em mim a santidade que eu preciso, para que o Senhor coloque em mim aquilo que eu preciso, a graça que eu preciso, aquilo que em mim mesmo eu não tenho condição. Mas eu creio que o Senhor se fez a minha condição naquela cruz. O nosso grande erro é que a gente tenta continuar fazendo sozinho coisas para sermos aceitos, para sermos pertencentes, para fazer parte ou para ganhar uma estrelinha do Senhor. E não funciona assim. Nós não conseguiremos fazer nada sem Ele. E quanto mais rápido a gente entender isso e entender que depender dEle é o que Ele quer de nós, mais rápido a gente vai permitir a santificação acontecer na nossa vida. Porque a santificação nada mais é do que um banho, onde o Senhor está tirando aquilo que não provém dele e colocando mais dele. Então, qual é o meio dessa troca? Confissão com arrependimento. Quando eu chego diante do Senhor com a minha mazela, com o meu pecado, com a iniquidade que agora está me sendo revelada, porque iniquidade é o pecado não consciente, ou seja, aquilo que eu pratico e eu não tenho consciência de que aquilo ali é mal. Só que com o entendimento que eu não sou aceita por Deus por causa daquilo que eu faço, do que eu deixo de fazer. Eu sou aceita por Deus por causa do sangue de Jesus. É o sangue que nos dá condição. E essa condição vem para que a gente consiga fazer essa purificação no nosso interior. Para que a gente desfrute cada vez mais da presença de Deus. Para que a gente esteja cada vez mais dentro do conhecimento de quem Ele é. Para que a palavra venha se manifestar verdadeiramente na nossa vida, para que a gente venha ver Ele cumprir aquilo que Ele disse que iria cumprir. E Ele não faz por causa de uma condição nossa, mas por amor a nós. Ele permite esse processo de maturidade, onde a gente vai ter que se permitir ser trabalhado pelo Espírito. Se não houver fundamentos em nós, se a gente não tiver um alicerce bem forjado, as mazelas do nosso coração, o nosso próprio orgulho, soberba, as nossas fragilidades, elas vão ser um laço à nossa vida. Por isso, é como uma criança pequena. Ela precisa passar pelo leite, ela precisa passar
pela comida pastosa, ela precisa passar pela comida sólida, ela vai recebendo os alimentos e ela vai crescendo. Muitas vezes ela precisa tomar remédio, ela não quer tomar remédio, ela não gosta do remédio. Mas a mãe e o pai vão ali, não, você precisa tomar. Ela vai ter que tomar a vacina, ela vai ter que viver o processo de receber aquilo que muitas vezes ela não quer, mas ela precisa. E enquanto a gente não entende que a gente é filho, que a gente é amado, e a gente não permite que o Pai nos dê aquilo que a gente precise, a gente vai viver atrelando aquilo que o Pai permite à nossa vida com a nossa identidade. Poxa, se Deus está permitindo eu passar por isso, eu não sou amado. Não, é porque você é amado, Ele quer te expor. Ele quer que você vá até Ele com as suas dúvidas, com as suas dificuldades, com as suas mazelas, para que Ele venha transformar o teu interior, para que Ele possa acessar você. Por quê? Porque você está dando a Ele esse poder. Você está dando a Ele esse poder. Quando a gente vai até Ele com aquilo que a gente não é, com aquilo que a gente não consegue, com a nossa falta com a verdade, então Ele pode vir nos ajudar. Como pais, muitas vezes os seus filhos, eles vêm até você e quando ele fala a verdade para você, você sente aquele âmbito, aquele ambiente de confiança. Há um círculo ali de proteção. E o Pai, ele trabalha para que a gente cresça em confiança nele. Então a gente precisa disso. Para que quando a gente escutar qualquer palavra contrária ao caráter do nosso Pai, a gente não venha duvidar dele. A gente para e pensa, opa, peraí, isso aqui, não. Isso aqui quem está falando para mim não é o meu Pai. Porque o meu Pai, ele pagou um preço por mim, ele entregou o seu filho por mim, ele me quis de volta, ele me atraiu, ele me lavou, ele me limpou, ele me aceita, e ainda que eu seja um filho pródigo, quando eu volto para ele me recebe com honra. Ele me recebe dizendo para mim que eu não sou escravo, que eu sou filho. Esse é o caráter do nosso Pai. Quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente pede o Espírito Santo para nos revelar, tanto o Pai quanto o Senhor Jesus, a gente pode receber do Senhor a verdade no nosso interior. Aquilo sai de ser simplesmente algo externo e passa a ser algo revelado dentro da gente. E isso transforma a nossa vida. Mas isso precisa ser algo de todo dia. Algo que a gente faz não por uma rotina, mas por entender que assim como a gente come todo dia, a gente precisa comer todo dia, é uma necessidade da nossa alma, o relacionamento com o Pai. Nós somos carentes por essência, por quê? Porque falta amor do Pai na nossa vida. E quanto mais a gente expõe as nossas carências no Senhor, mais Ele pode vir para o nosso interior e preencher aquilo que nos falta. Nós não preenchemos carência alguma em homens. Todas as vezes que a gente tenta fazer isso, nós nos frustramos. Sempre que a gente vai buscar das coisas mais simples, até mesmo o afeto no ser humano, e eu escuto muito isso, não, mas a gente tem as nossas necessidades, uma necessidade de um abraço, gente, é surreal o que o Espírito Santo faz. Se você for até Ele com essa necessidade, pedir para Ele suprir a tua necessidade, para Ele te abraçar e acabar com a tua carência, Ele faz. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. O problema é que a maioria das vezes a gente limita o poder de Deus, a gente não compreende que Ele é tudo que a gente precisa. O outro, ele precisa ser uma expansão de quem Deus é na nossa vida e não uma necessidade para nos preencher. Ele precisa ser o tudo, para que a gente seja completo e possamos compartilhar do Pai uns com os outros. Quando a gente compreende isso, a nossa vida para de ser uma vida dividida, uma vida cheia de faltas, porque a gente entende que a gente pode constantemente levar as faltas, as necessidades daquele momento ao Senhor e ser suprido por Ele. E isso nos traz para perto dEle, para mais dependentes dEle, para mais para o lugar que Ele deseja que a gente esteja.
É incrível, é verdadeiro, é real. E Ele quer viver esse relacionamento comigo e com você todos os dias. Então hoje eu te encorajo a parar e a começar esse relacionamento. Seja o mais sincero possível. Fale a verdade. Eu costumo dizer, já devo ter dito em algum vídeo aqui, que uma das primeiras conversas que eu tive com o Senhor, eu falei para Ele que eu não o amava. Porque como eu poderia amar alguém que eu não conhecia? Mas eu queria conhecê-lo. Porque eu achava que ele era digno de ser amado. Então eu pedi, se revela para mim. Isso tem 13 anos. E até hoje eu vivo esse relacionamento com o Senhor. Já tivemos muitas fases, em cada uma delas Ele me ensinou algo. Mas eu te digo, é possível. Ele preenche. Ele preenche de tal forma que a gente fica, meu Deus, a gente fica entendendo quem o Senhor é e o que Ele nos fez para ser e para viver. Todos os dias o Senhor descia para estar no jardim com Adão. Ele pagou um preço de cruz para restituir esse lugar a gente. E a gente precisa voltar a se encontrar com Ele. Porque é só nesse lugar, no lugar da dependência, no lugar da amizade, que a gente verdadeiramente pode viver a plenitude que há nele. Deus não nos chamou para ser religiosa, Ele nos chamou para um relacionamento. E a partir desse relacionamento, Ele vai ministrar dentro do teu interior, na sua palavra, aquilo que Ele quer. Então se permita esse relacionamento. Que Deus abençoe tua vida.